Olá meus irmãos. Amados irmãos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos e que Deus vos abençoe sempre. Testemunho de um inscrito do canal relata sua visão em sonho. O tema apresentado: Deus faz um convite acolhedor a Edir Macedo, Valdemiro Santiago e suas igrejas. 26 de abril de 2020, às 12h11. O Espírito Santo de Deus me lembrou de um sonho que tive esta noite. Eu vi uma igreja parecida com um palácio, repleta de pessoas, e todo o material constituído, seja das cadeiras de madeira maciça ou do enorme ambiente em geral de finíssima e riquíssima qualidade, fisicamente impecável. Edir Macedo se mostrava um pastor fiel e preocupado com suas ovelhas, realmente aos olhos dos membros leal a Deus e a ensinar ao seu pasto o verdadeiro evangelho da salvação, bem como lutar contra as imoralidades do mundo. Diante dos fiéis ele realmente parecia fiel, e ganhava muitas almas porque havia carisma e boa lábia. Diante de toda a sua igreja se apresentava como um ungido de Deus, denunciando a falsos pastores, e certamente o fazia para que as pessoas o reconhecessem como verdadeiro. Ninguém é 100% bom e 100% mau a não ser Deus, que realmente não só é 100% maravilhoso, como tampouco há um pingo sequer de maldade. Já em nós, está escrito: ame ao próximo como a si mesmo. Mas quantas vezes fomos egoístas e escondemos algo para satisfazer o nosso desejo, o nosso ego e a nossa vaidade? Não estou falando que não buscamos cumprir o mandamento de fazer o bem ao próximo, mas se nós falhamos e pedimos a misericórdia de Deus, porque quando o outro tropeça, ao invés de estendermos as nossas mãos como o Senhor nos perdoou, apontamos o dedo para sua face nos julgando melhor que Ele. Não seria melhor refletirmos se realmente estamos bem como pensamos diante do trono de Deus? Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus 7:1-5. Não podemos dizer, portanto, que somos inocentes quando condenamos à morte alguém que ainda necessita de vida, certo? Deixa eu lhe convidar para uma reflexão. Quando você passou a crer em Cristo, cessaram as suas lutas contra a vaidade, contra a soberba, contra a carne, contra a idolatria, a luxúria, a preguiça, etc. Ou foi aí que elas verdadeiramente começaram? Se somos provados em diversas áreas de nossas vidas e muitas vezes falhamos e pecamos contra Deus, não temos que ter misericórdia de um irmão que está passando pelas mesmas provações ou em outras áreas também, ainda que seus atos e suas falas nos incomodem. Ainda que ele tivesse teimando em não se arrepender, ele tem vida ainda, enquanto há vida, há tempo. Então que tenhamos sentimento de misericórdia, fazendo jejum e intercessão pelo irmão, pois tanto quanto ele tem prejudicado a sua própria vida muito mais do que a dos seus seguidores, maior julgamento terá por ter escolhido ensinar. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago 3:1. Por saber disto agora, que o Senhor toque em nossos corações para guerrearmos pela alma do nosso irmão, para que ele não sofra tal juízo, porque grandes serão os castigos dele caso não se arrependa, e de igual modo nós, se nos agradarmos com este veredito. O que nos importa se a pessoa é ou não eleita, se estou ou não agradando a Deus? Quem pode julgar é Deus. Ele tem o poder de julgar, diga-se de passagem, para que haja mais temor em nossos corações. Sim, nas suas mãos está todo o poder para julgar a todos através dos registros da vida dele e das nossas. E sabendo o fim desde o seu começo, se o filho é ou não eleito por Deus, o Senhor dará corda para pecados dele e dos nossos até determinado momento, até chamá-lo e chamar-nos, como fez com Paulo. Portanto, que temos nós a ver com o veredito de um homem? Mas que nos atentemos sim às distrações e que sigamos a Cristo. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me.
João 21, 20 a 22. Cristo veio para os doentes e a verdade é que todos nós estamos enfermos, manchados com o pecado, o desejo da carne, da vaidade, da luxúria, sim até mesmo os crentes. Não é porque cremos, entregamos a nossa vida, o nosso corpo e a nossa alma que estamos libertos da guerra contra a semente maligna em nossa carne. Esta só cessará no dia em que os nossos corpos forem glorificados. Temos nos esquecido de que enquanto há vida, há pecados. Portanto, enquanto respirarmos e não formos levados pelo noivo ou enquanto não morrermos, isto é, se somos verdadeiramente salvos, pois há muitos crentes que serão surpreendidos após sua morte, que devemos utilizar o nome e o sangue precioso de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, para nos limpar e substituir a ira de Deus pela sua graça e misericórdia em nossa vida por cada pecado que cometermos diante do seu altar, confessando com temor e coração sincero para que o arrependimento seja aceito, porque não é apenas confessar. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmos 51, 17. Independente da denominação, ainda que não amemos ou concordemos com tudo, devemos buscar sermos um como Ele mesmo orou por nós. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas, agora, vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17:11. Eu sei que não é fácil, mas devemos nos esforçar com amor, desviar das discussões e contendas que não levarão a lugar algum a não ser ao inferno e perdoar, porque isto nos levará aos céus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3:13. Cristãos ou não, todos nós podemos padecer, já que carregamos dentro de nós a semente maligna do pecado plantada pelo inimigo no Éden através da desobediência a Deus. A diferença é que nós temos, ou pelo menos deveríamos ter ciência disto, que uma vez que somos chamados pelo Altíssimo, bendito seja Ele, devemos nos guardar de todo o pecado guerreando contra o mesmo, bem como guardar nossa santidade até o dia em que Ele nos chamar, seja para os céus, seja para a terra. Aleluia. Cada vez que cometemos uma transgressão diante de Deus, estamos adoecendo, se uns mais outros menos é uma outra história, mas a Bíblia nos diz que não há um justo sequer a não ser Deus, nenhum. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmos 14:3. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Se portanto nos julgamos melhores, ou mais santos a ponto de julgar o irmão, estamos sendo hipócritas, porque também pecamos contra Deus. Todavia, ao fazermos isto, e não há escapatória, todos nós já cometemos este pecado. Como discípulos de Yeshua, temos a obrigação de seguirmos o seu modelo, como de misericórdia, graça e bondade, por exemplo. E se acusamos ao invés de perdoar, não estamos sendo servos de Deus, mas de Satã, porque ele é o acusador. No entanto, o Senhor: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João 12:47. Sim, nos ensinou a perdoarmos uns aos outros quantas vezes necessário, como está escrito. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor,
até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 a 22. Deus sabia que muitos dos teus servos não conseguiriam perdoar, então nos deixou exemplos perfeitos como este a seguir para que compreendêssemos o que sucederá conosco se não mudarmos a nossa postura. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 23 a 35. Se um irmão tem exposto uma ideia diferente à palavra de modo que isto possa atrapalhar a salvação dele e de muitos, e sabemos que necessita da mão misericordiosa de nosso Pai para não afundar e levar consigo todos os outros, devemos atacar pedras sobre ele ou estender a nossa mão e servirmos como instrumentos de cura, para que o Senhor Yeshua faça como fez na orelha do rapaz que viera para prendê-lo, o curando ao invés de julgá-lo. Seguindo o modelo principal de nossas vidas, não devíamos perdoá-lo, convidá-lo e motivá-lo ao caminho da justiça como fez o próprio Senhor Jesus a Madalena, que simboliza a todos nós os pecadores. Ou será que só Edir Macedo e Valdemiro Santiago são pecadores e nós não? Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. João 8, 4 a 11. Se Jesus não a condenou, quem somos nós para julgá-lo e condená-lo? Não devíamos amá-lo, como o Senhor nos amou mesmo sendo pecadores, quando levou o arrependimento a nós. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que a retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Se Deus não amasse ao Macedo e ao Santiago, não teria enviado inúmeras visões aos teus servos, convidando-os a refletir sobre a sua vida, os alertando que não estão agradando a Deus com o que têm feito com ela e através dela, como se o julgamento do Senhor nunca fosse chegar. Está escrito na palavra de Deus que quando o Pai ama, Ele corrige. E se Ele está levando este e muitos outros convites de arrependimento ao Edir Macedo e ao Valdemiro Santiago, é algo para refletirmos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos.
não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12, 6 a 11. Então devemos orar para que eles o aceitem e não desejar o inferno, ou achar que são casos perdidos. E esta é uma admoestação para mim também. Pois foi através desta visão que o Senhor me ensinou o significado verdadeiro do seu amor que muitos de nós não conseguíamos aplicar aos que não têm andado em linha reta. E foi desde então que eu tenho conseguido aplicar a vida daqueles irmãos ao meu redor que não seguem a mesma linha ou a seguem do seu jeito. Foi através destes ensinamentos que eu comecei a interceder, avisá-los com amor, convidá-los ao arrependimento e me aproximei para que a luz de Cristo em mim, minha santidade e o modelo da minha vida e dos meus atos pudessem iluminar a vida destes para que o Senhor através do seu Santo Espírito pudesse trabalhá-los, aperfeiçoá-los e corrigi-los. Se o potencial que os nossos irmãos têm não fosse tão importante e útil para Deus, não acha que sua vida já teria sido ceifada? No entanto, até Deus tem limite para sua paciência. Portanto, querido irmão Macedo e Santiago, se cada um de vós estás a ouvir este convite diretamente do Senhor, não o ignore, pois aquele quem lhe deu vida, pode tirá-la a qualquer instante. Não desperdice sua única chance. E não tome isto como uma ameaça, pois a única chance é devido à oportunidade que temos apenas em vida e também devido ao tempo escasso em que vivemos antes da volta de Cristo. Enquanto há vida, há esperança. O que significa que uma vez que desfalecermos não há como mais mudarmos a nossa sentença. Agarre com todas as suas forças, portanto, este convite precioso de Deus, pois se você se vestir espiritualmente a rigor, poderá fazer parte desta grande celebração da realeza. Que não olhemos para as diferenças, nem tampouco julguemos os seus erros, todavia porque muitos de nós podemos estar manchados ou até mais em muitas outras áreas de nossas vidas perante Deus. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Lucas 6:37. Mas que Cristo, nosso mediador, seja também ainda que a única semelhança, aquele que possa nos unir e não nos separar. Para que através desta grande ligação possamos nos regozijar juntos pelo arrependimento e a salvação dos que antes se achava perdido e se achou. Aleluia. Qual, dentre vós, é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 4 a 7. Portanto, ainda que um irmão esteja em pecados terríveis, Deus nos ensina que devemos ir até ele com misericórdia, como ele, Jesus Cristo, veio até nós quando também adoecíamos. E se apedrejamos o irmão ao invés de levarmos a água da vida a ele, não estamos sendo melhores, pois estaremos agindo como aqueles que apedrejaria Madalena. Não estou falando que todos nós cometemos os mesmos tipos de pecados, mas diante de Deus, pecado é pecado e todos exalam enxofre. Se nós tivermos a cura, devemos levá-la também aos enfermos, e não matá-los a pedrada julgando-os não terem salvação porque os flagramos em algo aos nossos olhos imperdoável. Não. Paulo, por exemplo, durante muito tempo perseguiu os cristãos, os encarceraram, os perseguiram e os prenderam. Quantos de nós, se tivéssemos presentes naquela época, não teríamos olhado para ele, o flagrado e julgado não haver salvação? E quando que pensaríamos que alguém como ele seria um cristão um dia? Sim, não foi Paulo que surpreendeu a todos os discípulos de Deus e foi até mesmo para estes difícil de crer quanto realmente a sua conversão. Aquele que ele mesmo perseguia. Assim será a estes pastores se eles vierem a se arrepender. Os irmãos de outras igrejas não crerão inicialmente, mas através dos seus novos frutos, uma vez convertidos, convencerão aqueles que duvidaram, isto é, se eles verdadeiramente passarem a crer. E isto só Deus sabe e saberá se aconteceu ou virá a acontecer.
Aconselho os irmãos a não julgarem nem em comentários para não pecarmos contra o Espírito Santo de Deus e corrermos o risco de perdermos a nossa salvação. Guarde no seu coração a fúria, porque já vimos, isto não pertence a ti, e sim a Deus. Porque o convite por Deus foi lançado, a escolha está nas suas mãos, meus amados irmãos Edir Macedo, Valdemiro Santiago e pastores afins. E não foi Paulo quem escreveu a maior parte da nova aliança. Quem sabe se por intermédio deles, não virão grandes obras no futuro. Se sim ou se não, o que devemos desejar é que ocorra o temor e o verdadeiro arrependimento para que mais do que não sejam lançados no inferno, estejam com Deus para toda a eternidade. Aleluia! Deus ama cada um de seus filhos e não quer que eles pereçam no Sheol ou no inferno. Como Ele tem um plano especial para cada um de nós se nos arrependermos, assim Deus tem planos grandiosos na vida destes pastores se eles se arrependerem. Todavia, pela influência que tem diante de todos os seus fiéis, serão poderosamente usados pelas mãos de Deus caso venham a se arrepender. Está escrito na palavra de Deus: se alguém disser amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos, da parte dele, este mandamento que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. 1 João 4, 20 a 21. Portanto, que obedeçamos à voz de Deus e amemos estas almas para que, ao invés de afastá-las ainda mais de Cristo, possamos aproximá-las, pois todos somos crianças perante o Senhor, e quem aqui gosta de ter o dedo apontado para sua face e ser julgado? Pois está escrito na palavra de Deus: todos nós somos pura vaidade. Com isto, ao invés de levar vida, estaremos levando morte se não nos aproximarmos pelas semelhanças. Apontando o dedo só conseguiremos que o coração dos nossos irmãos se feche. No entanto, se os tratarmos como Deus nos ensina, amando-os como se fosse o próprio Jesus, uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e conforme Ele mesmo nos ensinou, então, lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. Mateus 25, 45 a 46. Eu não sei se você percebeu, mas o trecho é específico. Não importa o seu ponto de vista sobre aquela pessoa que julga não ter salvação, se você não buscar a justiça levando o amparo a ele, você irá para o inferno. É isto que está dizendo neste texto. É claro que o texto não está dizendo apenas neste caso, no entanto, como estamos estudando juntos o que o Senhor quis nos admoestar, então devemos compreender que neste caso são as necessidades que têm sido ditas. Noutras, buscar suprir de cada um e levar o auxílio segundo as suas necessidades, sejam espirituais, sejam físicas, para que o Senhor relembre de ti com estes olhos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, à esquerda. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Então, perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 31 a 40. E não com estes. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então, lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno,
porém os justos, para a vida eterna. Mateus 25, 41 a 46. O Senhor é taxativo em nos ensinar que neste caso, justos serão aqueles que enxergando no teu próximo as provações, desafios, problemas, erros, enganos, dificuldades, apertos, necessidades físicas, espirituais e psicológicas, e que vendo e enchendo-se de compaixão, estenderem as suas mãos para acudi-los, serão benditos pelo Senhor adentrar no seu descanso eterno. Aleluia! Que não façamos como os fariseus daquela época e desta que teimaram e temam enxergar a verdade. A palavra do Senhor é poderosa e possui em cada trecho inúmeros significados que podem ser aplicados a inúmeros sentidos da nossa vida. Vejamos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Eles têm seu sentido literal também, mas também podem ser entendidos da seguinte maneira. Note bem, há muitos significados, citarei um de cada. Porque tive fome, isso é comi, porém não o suficiente para não transgredir as leis de Deus. Tive sede, isto é não percebi que minha alma estava sedenta, que eu estava errado, que estava em pecado ainda que pensasse estar levando o caminho do bem e, por conta disto necessitei me aprofundar mais na palavra de Deus, no amor de Cristo e a verdade através deles do amor e da palavra, mas antes através do Santo Espírito de Deus. Sendo forasteiro, isto é pertencer às nações, conhecer o nome, mas não estar no pacto de Yeshua nem diante dos seus olhos nem tampouco do Pai. Estando nu, isto é nudez simboliza a vergonha devido ao pecado desde Adão e Eva. Isto significa estar em pecado, fora do pacto. Seja porque não conhecerá todavia ou porque está desviado ou nunca esteve nele. Achando-me enfermo e preso, é igual à enfermidade. São os pecados que cometemos que nos adoecem e não é coincidência que Deus colocou a palavra preso logo em seguida. Porque estando em pecado, por consequência, permanecemos longe de Deus e ao cometermos tal ato, nos prendemos e somos presos pelas ataduras da cegueira e da surdez que nos impedem de enxergar e escutar as mensagens e os avisos de Deus. Por consequência disto não nos arrependemos, não corrigimos os nossos caminhos e corremos um grande risco de não nos arrepender antes que a morte nos surpreenda, como a todos nos faz. O juízo também virá para aqueles que poderiam ter sido instrumento de salvação na vida daquelas pessoas, e que além de não terem estendido a mão, também apontaram para ele. Portanto, irmãos, que possamos ser sábios e escolher o que o Espírito tem nos ensinado para ouvirmos como visto há pouco, e ainda que repetissemos por toda a eternidade, seria por tamanho valor inestimável, pouco. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Então, perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 34 a 40. Uma vez que temos a ciência que cada pessoa que tratamos é como se estivéssemos tratando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque fomos criados à imagem e semelhança do Deus vivo e triúnico, tudo será muito diferente porque gerará em nós o temor necessário, isto se a pessoa realmente crê em Deus, para levarmos o mesmo amor que recebemos de Deus Pai através de seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! A mesma pessoa pode ser recebida com carinho ou agressão apenas pelo modo como ela dá abertura a uma conversa e o modo como ela fala e age com o teu irmão. Que sejamos sábios e não deixemos a nossa indignação afastar uma alma do reino de Deus ao invés de aproximá-la, porque não a julgamos merecedora, pois assim como está escrito e estudamos há pouco, com este mesmo critério seremos julgados. Quantas vezes antes ou até mesmo depois de crer em Cristo, não mentimos para nós mesmos para termos aquilo que desejamos? E não acreditamos em nossas próprias mentiras após Deus nos exortar uma ou tantas vezes? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra.
Portanto, se nós já fizemos isto tantas vezes, porque os irmãos Edir Macedo e Santiago não podem estar se enganando para que continuem tendo uma vida de prazeres. Mas assim como Deus teve misericórdia de nós em todas as vezes, está aqui para estender a sua mão também aos nossos irmãos para que possam serem tirados da lama. Aleluia! Glória a Deus por isto. Quanto aos membros destas igrejas, são muitas vezes servos verdadeiramente dedicados a Deus que estão sedentos e aptos a serem corrigidos pelo Santo Espírito, preenchidos com a sabedoria divina, dons maravilhosos e sobrenaturais de Deus. Além do que, todas as congregações, sem exceção independente dos seus líderes e a placa da sua igreja, terão as pessoas frutíferas de diferentes níveis que estão dormindo, ou mortas. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia eis do que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Mateus 13, 3-8. Não podemos julgar as pessoas pelo erro de seus líderes. Todas as igrejas de modo geral, independente dos seus líderes, possuem os servos fiéis e verdadeiros que dão muitos, medianos ou poucos frutos, os preguiçosos e os que estão dormindo ou mortos. Servos e líderes que têm buscado e não agradar a Deus, bem como colocá-lo em primeiríssimo lugar em suas vidas. Quanto às pessoas que são atraídas para as igrejas que têm pregado o evangelho da prosperidade, quando elas veem estes líderes fazendo promessas para suprir todas as necessidades de sua vida, sentem-se atraídas com toda a razão, pois a carne é assim, se satisfaz com o físico. Afinal, quem não quer tendo uma vida anterior sem sucesso, sem carro, sem casamento, sem emprego, sem uma casa bonita, sem grandes influências, sem dinheiro, sem amigos, sem marido ou esposa, agora ter tudo isto e muito mais depois de frequentar estas igrejas? Ou se ainda não tem, guardar esperança nestas promessas? Afinal, tudo vem de Deus, não é mesmo? As promessas destas igrejas são maravilhosas entre aspas e elas realmente trarão uma satisfação enorme à nossa vida. Mas será que estará agradando a Deus? Se o que você quer são riquezas e uma vida boa, foque em investir o seu tempo, o seu amor e a sua vida a Deus, sabendo que tudo o que plantará nesta vida, colherá na por vir. E esta herança será tantas vezes maior como a graça e a misericórdia de Deus que é eterna somada ao peso da justiça aplicada por ti na vida que o Senhor te deu aqui, para que tenha uma vida que nem seus mais altos sonhos conseguiriam atingir. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3:17-21. Porque as riquezas do seu reino excedem tudo o que nós conhecemos nesta terra por riquezas e que chamaremos de miséria quando virmos o que nos espera ao renunciarmos todas estas ilusões. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então, vem e segue-me. Marcos 10:21. Ouvinte, se coloque fielmente no lugar deste rapaz e pergunte-se a si mesmo: eu venderia ou renunciaria meu cargo dentro da igreja e todas as riquezas que adquiri dentro dela? Se for difícil de dizer que sim e se desapegar até em pensamento, saiba que ainda que inconscientemente, não estás atualmente na igreja para se aproximar cada vez mais de nosso Deus e sim para manter as posses ali ganhas ou até adquirir mais e mais. E eu te pergunto, vale a pena ganhar todas estas coisas e perder a sua salvação por conta disto? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. Que adianta termos tanto prazer nas coisas que ganhamos ou adquirimos nesta vida e focarmos na riqueza, se nos trarão prazer momentâneo e o fogo eterno? Porque, onde está o teu tesouro,
aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19:24. Vale a pena arriscar a sua salvação por um prazer momentâneo? Se você quer todas as suas necessidades supridas, tanto as espirituais como também as físicas, buscai primeiro o reino de Deus com amor, e todas estas coisas te serão acrescentadas de forma gloriosa, tanto quanto mais colocardes Deus em primeiro lugar em sua vida. Assim sua vida será preenchida com as bênçãos de Deus. Aleluia! Não te preocupes, o reino de Deus, além de espiritual, é físico. Veja o que te aguarda e como ela descerá em breve dos céus. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21:2-7. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21:8. Qual é a sua escolha? Então a pratique todos os milésimos da sua vida até o encontro com Cristo, para que isto não venha te suceder. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:10-11. As promessas dentro de uma igreja não devem ser baseadas no enriquecimento físico, mas espiritual. Deve levar o ensino de nos relacionar cada vez mais próximos de Deus, buscando a tua face, se enriquecendo com a tua santa presença e os frutos que nos garantem matéria-prima para o nosso lar na Nova Jerusalém, sempre sendo estas suas prioridades, principalmente buscando se relacionar cada vez mais próximos a Deus e buscando sua face. E se fizerdes tudo isto com prazer e júbilo, eu não conseguiria descrever como será feliz a sua vida, se sentirá em tudo realizado, porque antes de receberdes as bênçãos físicas estarás andando literalmente com Deus nos seus caminhos, com sua santa e sobrenatural presença, fazendo chover ouro sobre sua vida. Aleluia! Se ter um grande conhecimento da palavra e ser pastor não salva, imagine então em ser membro de uma igreja ou ter altos cargos na mesma. Aliás, quanto maior o cargo, maiores serão as cobranças e o julgamento. Para garantir a salvação é necessário perseverar até o fim em temor e comunhão com Deus, vencendo cada desafio, tribulação e provação, como cada degrau que temos de subir até que chegue à porta estreita que é Cristo. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:12-13. A Bíblia Sagrada é enorme, e até PhDs em teologia, história e arqueologia têm a dificuldade de enxergar devido à sua complexidade, porque muitas destas escolas deixam os pastores mais ateus que crentes no sobrenatural de Deus, os esfriando ainda mais ao invés de ampliar a sua fé, e os condenando mais que auxiliando-os tanto na salvação e em sua vida, como também dos que os seguem. Veja bem, não estou falando de todas as escolas. Que este ponto fique bem claro. Certo? Então não é porque eu tenho o título de pastor ou bispo que sou inerrante, pelo contrário, tudo vai depender do temor em como entreguei a minha vida para Cristo, já que também há muitos crentes que creem que entregaram suas vidas ao Senhor. No entanto, pela falta de temor,
o Espírito Santo de Deus nunca entrou em suas vidas. Quando não temos os nossos óculos espirituais, que é o Espírito Santo de Deus, não só é impossível de enxergarmos a verdade, como também fica muito fácil de sermos enganados e atraídos pelo tentador através dos enganos. Há também a possibilidade de termos o Espírito Santo de Deus, mas por consequência do nosso afastamento, termos maior dificuldade de ouvi-lo, e muitas vezes estamos não somente com os nossos ouvidos, mas também os nossos olhos tapados pelo nosso orgulho, pela nossa soberba e pela nossa vaidade. Pegue um pequeno vaso de flor, por exemplo, simbolizando a flor, nós e o vaso, a nossa vida, e agora pegue uma pequena luz e ilumine-os por debaixo, frente e rente ao vaso. Sua sombra sobre a parede será projetada muito maior que o vaso, a flor e a luz. Da mesma forma, se colocarmos a luz bem acima da flor e do vaso, a sombra projetada ficará menor. Assim é conosco: quanto mais colocamos Deus e as suas vontades como prioridades, mais a sombra que simboliza os poderes das trevas será diminuída e a dominaremos com mais facilidade, e de igual modo discerniremos o que vem ou não de Deus, uma vez que, estando a sua luz por cima, tudo será iluminado com maior facilidade em nossa vida, e da mesma forma escutaremos e enxergarmos. E quanto mais colocarmos Deus e suas vontades abaixo das nossas, maior serão os poderes das trevas sobre as nossas vidas e menos força teremos para vencê-las, porque a sombra projetada terá maior presença que a luz de Deus, não permitindo que façamos a distinção do bom e do mal, dificultando, portanto, escutarmos e enxergarmos. Aleluia! Glória a Deus por este ensinamento poderoso. Aleluia! Não estou falando que Edir Macedo não se converteu, nem que sim, isto é, ele com Deus. No entanto, eu não creio que Deus enviaria tantas mensagens através de mim e outros servos Edir Macedo, Valdemiro Santiago, entre outros irmãos que necessitam de arrependimento, se eles não tivessem nada de bom para oferecer. Ser ruim é uma questão de perspectiva. Lembra-se que refletimos lá atrás? Ninguém é 100% bom ou mal. Nós podemos ser ruins muitas vezes mesmo sendo crentes por conta do nosso egoísmo, mesmo que em contrapartida buscamos fazer o bem também. E aquele irmão que acusamos de repente e muitas vezes, pode ser uma pessoa muito legal e fazer o bem que eu ou você não fizemos muitas vezes, por que não? Um exemplo simples. Imagine que um irmão seja uma pessoa ativa dentro de uma determinada igreja cujo pastor tem levado uma palavra saudável, e está sempre disposto a ajudar aos seus irmãos, servi-los e, se preciso, até lavar o banheiro da igreja. Nunca negou uma carona aos irmãos que não têm como ir ou voltar do culto. O pastor não pôde comparecer e ele o ajuda na pregação. Mas num determinado dia, este mesmo bom rapaz estava com sua namorada e querendo impressioná-la quando se aproximava um morador de rua, cheirando a urina e a fezes, vestido sujo e maltrapilho, pedindo qualquer valor em ajuda. Sentiu vergonha e o expulsou com medo do que ela poderia pensar. No entanto, aquele que acusávamos, num determinado momento em que estava com sua esposa e chegando um outro morador de rua, cheirando a fezes, urina e vestido maltrapilho, e antes dele pedir, se moveu de compaixão e doou uma quantia considerável a mudar o dia daquele pobre homem. Bem, esta foi uma reflexão, mas não duvido que possa ter acontecido algumas vezes para ambas as partes, tanto de rejeitar como de dar em abundância, porque todos nós muitas vezes damos de bom grado e muitas vezes sofremos. Então a moral desta parábola é nos ensinar que todos nós, pequenos ou grandes, ricos ou pobres, podemos ser bons e maus uns com os outros por interesses muitas vezes. Portanto, não podemos julgar que alguém que está fazendo mal para uma ou muitas pessoas naqueles determinados momentos, nunca for nem será bom em outros determinados momentos para estas e outras pessoas, nem que nunca mudará, nem tampouco que os crentes que são bons dentro da igreja são infalíveis dentro ou fora dela. Não existe ninguém perfeito a não ser Deus. O temor sempre vem quando percebemos que perderemos algo de sumo valor para nós. Querido irmãos Edir Macedo e Valdemiro Santiago, eu e meus irmãos não viemos aqui para acusar, mas para abraçá-los como Cristo nos abraçou, tendo os seus dois braços abertos por amor a nós na cruz. Já estamos no final dos tempos e caso você venha se arrepender em temor diante do Senhor, Ele terá grandes obras na sua vida, e quem sabe poderá ser usado por até mesmo na tribulação de forma poderosa, quem sabe. Está escrito que aquele que dispensa a obra de Deus é também dispensado, sendo substituído por quem tomará a tua coroa e as tuas heranças no mundo vindouro, se rejeitares a herança que Deus tem preparado para ti. É isto que desejas? Tudo o que tens foi por permissão do Altíssimo. Bendito seja Ele para que viesse cobrar de ti no tempo determinado que se chama hoje.
O que você utilizará diante do trono do Senhor como desculpa? Que não foi avisado? Que não houve tempo? Que não sabia? Qual será a sua desculpa? A verdade é que não haverá justificativa nenhuma que possa te resgatar, porque o Senhor conhece os segredos mais íntimos dos nossos corações. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece-te o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Salmos 7, 8 a 9. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. Nós somos dependentes dele e não o contrário, meu irmão. Será que você desejará trocar a fama e as posses deste mundo que vão sucumbir pela terra, pelas riquezas incomparáveis, posses inimagináveis que perdurarão para toda a eternidade e que virão dos céus, pelas ruínas do inferno? Vês o mundo como está, meu filho? É Deus dizendo: o meu filho está voltando, arrependam-se. O tempo do mundo acabou, protelar mas não será uma sábia escolha. O aviso foi e está sendo lançado através de tudo e para toda a carne, e você será cobrado. O importante é se arrepender, porque a riqueza e o prazer neste mundo têm o seu tempo contado. E o que vem depois é o inferno para aqueles que escolhem o dinheiro ou realizar os seus desejos no lugar das vontades de Deus. No entanto, eis as maravilhas que te aguardam se renunciar a todas estas coisas, meu amado filho. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Marcos 10, 21. Não faça como este homem que preferiu as suas riquezas. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10, 22. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10, 23 a 24. Quando lemos a Bíblia, sabemos que todas as promessas são realidade. Mas por que será que quando se trata de abrir mão das nossas posses neste mundo, ou não somente as posses, mas nossos cargos dentro e fora da igreja, e renegar a nossa carne para seguir o Espírito, é como se não acreditássemos ou momentaneamente esquecêssemos que tudo o que fazemos será de nós cobrado, que realmente há um reino nos esperando e que ele virá dos céus, bem como é chegado o tempo do juízo de Deus e que o inferno será o nosso destino ao temarmos nossos pontos de vistas equivocados. A resposta na verdade é muito simples, além do temor que não é gerado na maioria das igrejas por conta do grande engano implantado de que a salvação é para sempre e, uma vez que a pessoa creu e entregou a sua vida a Jesus, nunca perderá a sua salvação. Isto dá uma tranquilidade que ao invés de ser bênção se torna maldição na vida do crente, não gerando o temor que ele necessita para seguir com santidade as santas escrituras e continuar utilizando o sangue precioso de Cristo para lavar os seus pecados até o final da sua vida. Se as pessoas soubessem onde estão inscritos os seus nomes, num piscar de olhos elas mudariam os seus pontos de vistas e correriam como nunca para quitar as suas dívidas diante do Senhor. As verdades de Deus não são discutíveis. Se o Senhor tem enviado sua correção à igreja, ainda assim você tem teimado no erro, bem, aguarde o julgamento ou se arrependa antes que seja tarde. Este é um dos motivos que não conseguimos largar as nossas posses deste mundo ou renegar a nossa carne para seguir o Espírito. Momentaneamente esquecemos que tudo o que fazemos será de nós cobrado e que realmente há um reino chamado inferno nos esperando. Porque não nos foi ensinado que precisamos nos arrepender até o final de nossas vidas e não somente com infinitas aspas nos arrepender, mas buscarmos negar constantemente a nossa carne e seguirmos o Espírito. A partir do momento que sabemos que a cada tropeço poderemos ser lançados no inferno, isto nos abençoa porque damos tudo de si para agradar ao Senhor. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece num só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago 2, 10 a 11. Se pecarmos com a intenção de usarmos o sangue precioso de Cristo já para nos safar, Ele não terá lavado as nossas imundícies. Estaremos endividados com o Senhor porque já transgredimos com a intenção de nos safar.
É necessário o temor de sermos lançados no inferno, que além de espiritual, é físico, como diz a palavra do Senhor. Também a minha carne habitará em segurança, pois não abandonarás a minha ao Sheol, nem permitirás que o teu homem pio proveja a corrupção. Salmos 16:10. E como sabemos que Elias, Enoque e principalmente Jesus, subiu aos céus, e também descerá e todo olho o verá, inclusive, muito em breve. Assim também todo olho ouvido que negar seus ensinamentos e correções, concordando com elas ou não, verão e sentirão sua ira conforme os seus juízos, seja na miséria ou no inferno, com toda a sua carne e sua alma para sempre. Sabendo de tudo isto, tenho certeza que servirá de grande motivação para cada um de nós, buscarmos constantemente a justiça de Deus. E muitos de nós, mesmo crentes, não creem verdadeiramente, não compreendem ou não conseguem entender os muitos mistérios que há tanto sobre os céus, bem como o inferno, e como que estes lugares são verdadeiramente reais. Se realmente tivéssemos uma consciência da realidade, não nos custaria tanto crer, porque quem não daria tudo e não trocaria ou não venderia tudo que tem só para estar com o Senhor? E quem em sã consciência, que sabendo que perderemos tudo o que temos, bem como tudo o que fazemos aqui na terra, assim como ganharemos ou perderemos inúmeras vezes mais, e geraremos ou perderemos materiais de construção gloriosos para nossa morada na Nova Jerusalém, não deixaria tudo o que está fazendo, para realizar todas as vontades do nosso Pai? Então fica claro de compreendermos que quando um crente não tem a força suficiente para tais coisas, é porque na verdade ou ele se esquece que a Nova Jerusalém é um lugar físico e que descerá dos céus, não sabe sobre isto, não crê ou crê de uma outra forma. Não acredita realmente em seu coração que vai acontecer, ou ainda acha que tardará, só Deus o sabe. Independente de qual situação, fica fácil compreender de que é por isto que elas não conseguem ter motivação para os seus sacrifícios diários, porque o foco destas pessoas não está lá no alto, não está no mundo vindouro, mas na vida presente. Meu amado irmão, Deus te ama muito, não jogue fora, portanto, a oportunidade única que o Senhor está lhe concedendo, porque as riquezas deste mundo têm seus dias contados e não poderão te livrar do Sheol, do inferno, nem mais participar do seu prazer diário. Pelo contrário, arrependa-se enquanto há tempo, pois o Senhor está às portas prestes a abrir, e ao fazê-lo será tarde demais para ti, para mim e para todos. Portanto, não brinque com Deus. Tudo o que você decidir fazer com suas posses, oferte aos pobres e necessitados, e será lhe dado incontáveis vezes mais no reino de Deus físico que descerá dos céus. Mansões como nunca jamais imaginastes nem tiveste, nem que imaginou serem possíveis receberás, tanto se és rico como pobre. Se você visse o que o aguarda, já terias ofertado tudo o que tens para o seu Deus. Ajude aos pobres e aos necessitados, ao órfão e à viúva com todas as suas posses, e serás muito bem recompensado no céu por isto. Serás herdeiro de riquezas incalculáveis na eternidade, porque renunciaste suas paixões da terra para dedicar o seu amor apenas ao Deus triúnico. Aleluia. Meu filho, você sabe da existência de Deus, do seu poder e da sua soberania. Não persista no erro, não ignore nem minta mais para si mesmo, porque em breve a verdade virá à tona e todos os enganos serão revelados. Nada é oculto, que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Lucas 8:17. Quem pode ser tão inocente ao achar que faz o que desejar com o nome de Deus, com o sangue precioso do seu filho, com as santas escrituras de Deus, e mexer com os teus filhos e sair impune? A resposta é que só um ateu teria esta coragem. Pois, uma vez que Deus não existe, por que eu deveria me preocupar? Portanto, se crês em mim, façais o que tens que fazer e me siga. Os meus fiéis têm lhe buscado para os pastorear, mas tens focado no ensino cujas minhas escrituras abominam. Ao invés de lhes dizer a verdade, tem-lhes ensinado doutrina de demônios ao invés da salvação. Arrependa-se, meu filho, tudo isto será cobrado de ti. Sim, você dará contas por tudo diante do meu tribunal caso não se arrependa. Tens realizado promessas que não são minhas ao meu povo. E o meu povo tem acreditado que você tem sido a minha boca, profanando assim o meu nome. Estas levando morte no lugar da redenção, ao inferno no lugar dos céus, e as pessoas estão se enganando como se estivessem sendo nutridas com a luz santa de Cristo, mas vocês têm sido nutridos com a luz preta de Satanás, servindo a outros deuses. Não existe inocência, e cada um de nós aí será responsável pelas suas escolhas, falas e ações. Sim,
Diante do trono de Deus não haverá desculpas nem acepção de pessoas, porque o manual está à nossa disposição e é bem claro quanto ao que Deus ama ou abomina. Não haverá nenhuma chance no juízo do Senhor naquele dia, para ninguém, taxativamente ninguém, nem haverá prorrogação. Se você rejeitou todos os convites de Deus até agora e não se arrependeu a tempo, tarde demais, meu irmão, o tempo acabou e o seu fim já está decretado. Não adiantará de nada chorar, dizer que não sabia achando que sua desculpa será aceita e salvará a sua alma como tem se safado na vida. Saiba, pois, que por provação do próprio Deus se safastes em vida, para ver até onde pecarias contra o teu Senhor. Mas diante do teu trono, terás que encarar a realidade de frente. Deus quer ter uma relação de pai e filho contigo, não de inimigo nem tampouco uma relação longínqua, mas com muito amor. No entanto, você tem escolhido estar distante de teu Deus. Ele não deseja que nenhum dos seus filhos se percam, nem pereçam no inferno, mas por ser santo e justo ele não poderá safar sua alma caso venha a se arrepender de última hora, pois não faz acepção de pessoas. Falta 1 segundo para meia-noite, e meia-noite o noivo chegará. Você realmente aguardará mais tempo para tomar a iniciativa? Como será que está a sua lâmpada diante de Deus? Com escassez, mediana ou em abundância de azeite? Só há uma forma de encher seu recipiente de azeite e estar preparado para o noivo que vem buscar a sua igreja. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5, prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, 1-12. A palavra de Deus é luz para as nossas vidas. Então, para preencher o nosso recipiente de luz, precisamos de azeite. E este óleo é espiritualmente gerado toda vez que fazemos as vontades de nosso Pai que está nos céus. Se, portanto, Deus está sempre em primeiro lugar em sua vida e você dedica 100% dela, do seu tempo e da sua alma a Ele, pode ter certeza, sua lâmpada está e estará sempre cheia se assim permanecerdes até o final, e por conta disto, você terá literalmente andado com Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Perceba que as palavras justo e íntegro entre os seus contemporâneos se conectam e enfatizam que dentre todas as pessoas daquela época, Noé andava com Deus. Isto significa que cada um de nós pode andar com Deus bastando sermos justos e íntegros dentre os nossos contemporâneos. Logo, que temos que nos destacar dentre eles e muito. Não creio que qualquer líder que esteja utilizando seus dons de forma errada, os façam com intenção de realmente prejudicar os seus irmãos, isto é, seus membros. Mas de fato, suas intenções sendo boas ou más, propositais ou não, não as prevenirá de sofrer consequências graves. Isto, porque deram ouvido ao engano tanto pastores como seus membros, nem os prevenirão da ira vindoura, pois a palavra de Deus é um manual e sem lermos com afinco como poderemos saber diferenciar o caminho que leva aos céus, do Sheol? E se lemos e não conseguimos diferenciar, alguma coisa de errado tem, certo? Também não é porque não é com intenções de lhes fazer o mal que não estejam fazendo, porque tanto para os que pastoreiam como os que são conduzidos, sem perceberem estarão indo ambos para o inferno. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus 15:14. E sem perceber, porque só nos resta essa explicação. Afinal, como que alguém que crê no Senhor, faz tudo isto e consegue dormir e viver em paz? E tudo isto, sob a soberania dele para filtrar dentre toda a terra, o povo separado por ele e para ele, pois aqueles que são do Senhor,
No momento certo serão chamados e ouvirão a voz do bom pastor, e estes os seguirão, como está escrito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 26 a 27. E aos que a ouvirem, não ouvirem e não corrigirem os seus maus caminhos, nem forem os remanescentes que serão juntados depois, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então, haverá um rebanho e um pastor. João 10, 16. Serão lançados no inferno para servirem de exemplo a que, temendo ninguém siga os mesmos passos. Portanto, ao invés de buscar de Deus através de pastores primeiramente, peça a Deus Pai em nome de teu Filho Jesus que o teu Espírito Santo o guie nas palavras, e assim conheçais mais a face de teu Deus antes de frequentar qualquer igreja. Não deixe de frequentar, é importante. Esta história de que não devemos frequentar igrejas porque nós somos o corpo, é uma armadilha de Satanás. Sim, nós somos o corpo de Yeshua, e dentro deste templo habita o Espírito Santo de Deus. Não estou negando isto, fique tranquilo. O que estou dizendo é que muitos têm ensinado que não precisamos de templos de pedras porque Deus não habita nele por conta da igreja, isto é, o corpo de Yeshua que somos nós. Mas sendo a Bíblia um manual, se não fosse da vontade de Deus que nos reuníssemos, não estaria escrito. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Este dia citado no trecho acima é do juízo para muitos e do júbilo eterno para alguns. E o trecho que diz que onde há duas ou mais pessoas reunidas em nome de Yeshua, a Yeshua, enfatiza como o Senhor se compraz com nossas reuniões, mostrando que é importante nos reunirmos e estarmos em comunhão com os irmãos para também estarmos com Deus. Ora, se o discípulo do Senhor enfatizou o dia do juízo, quis nos ensinar linkando com a frase que apontou com a tal, o fato de ao praticarmos ou ensinarmos que não devemos nos reunir como igreja, que isto poderá ser um castigo no inferno, uma vez que se não fosse tão importante, e Yeshua mesmo não enfatizaria que a sua santa presença devido à reunião de dois ou mais se faria presente que presente. Desta forma conseguimos compreender a igreja não como um CNPJ, não como uma empresa, mas formado por irmãos. No entanto, passando a crescer, ela será obrigada a possuir um CNPJ como instituição. Isto faz parte das leis do mundo, e quando o Senhor nos ensinou a dar a César o que é de César e o que é de Deus, a Deus, que apesar de não pertencermos a este mundo, estamos nele como luzes de Cristo que somos, devemos dar um bom testemunho para não causar escândalos. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não pague o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo, dos seus filhos ou dos estranhos? Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tirou, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 17, 24 a 25, 27. E se a casa é comprometida com Deus, os dízimos e as ofertas auxiliarão nas contas, nas obras de Deus e nas necessidades do corpo. Sua alma necessita e você precisa aprender a se relacionar com Deus. O Senhor não quer uma parte sua apenas, mas o seu eu por completo. Portanto, aprenda a conversar, pedir, agradecer e louvar ao Senhor por tudo e para tudo, porque crer em nome de Jesus apenas com infinitas aspas não garante estar do seu lado para sempre, e não só não garante, como nos torna preguiçosos espiritualmente falando. Porque se apenas reconhecendo o nome precioso de Cristo como meu Senhor e Salvador e minha salvação está garantida, porque vou me preocupar e me esforçar mais? Consequência. E quanto à perseverança, se ela veio da parte de Deus apenas, porque vou me esforçar? Este é um dos principais motivos que muitos crentes têm enfraquecido e se tornado morno diante de Deus. É a consequência disto, poderá ser perder a salvação. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3:16. Acho que você não quer isto para a sua vida, certo? E não se preocupe em discutir se Yeshua HaMashiach ou Jesus Cristo é o certo, porque estamos falando da mesma pessoa. Yeshua significa salvação e HaMashiach, o Messias, e veio do hebraico. Jesus Cristo tem exatamente o mesmo significado, porém vem do grego.
E, portanto, se tenho a certeza de que minhas vestes foram limpas para sempre porque confessei uma vez o nome santo de Jesus e todos os meus pecados estão limpos para sempre, porque hei de me preocupar em confessar em seu nome se o seu sangue é suficiente para apagar, bem como já pagou e apagou na cruz todos os meus pecados por mim. É aí que está o grande engano. Não. O engano não está em que o sangue precioso e santo de Jesus não é suficiente para apagar todos os nossos pecados, mas que todos os meus pecados que hei de cometer já foram perdoados por ter aceitado Yeshua como meu suficiente Salvador uma única vez. Portanto, até o fim das nossas vidas, precisamos utilizar o sangue precioso de Jesus, porque sim, se com temor no coração, o sangue do nosso Senhor é mais que suficiente para que apague todas as nossas transgressões utilizando-o como renovo da nova aliança todos os dias, assim como cada vez que pecamos, e não o utilizamos, estamos nos tornando inimigos de Deus, pois nos desviamos do caminho da justiça. Logo, devemos nos endireitar por toda a vida para continuarmos nesta reta. E este não é um engano de uma igreja em especial, mas de uma grande parte dela, onde Satã incluiu como engano para afastar a salvação de muitas almas, muitas pessoas. O nome de Jesus e o sangue precioso de Cristo é para usar sempre, e não só na hora de entregar o nosso corpo, alma e coração para Ele. Que peçamos a bênção por tudo, como até mesmo antes de ir às igrejas, antes de escutar vídeos, pregações, palestras, bem como para que o seu Santo Espírito ilumine os nossos olhos e possamos enxergar, bem como abrindo nosso coração, escutar o que o Espírito tem a nos dizer, para que os nossos pés possam andar somente pelos caminhos por Deus iluminados. Frequentar igrejas é imprescindível e importantíssimo para a evolução da nossa alma e para que frutifiquemos dentro do corpo de Cristo para colhermos no reino de Deus juntos, muitos dentre estes. Todas as igrejas são de Deus. Corrigindo. É somente todas que Ele edificou. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127:1. Mas não é porque verdadeiramente fora edificada por Deus que não possui defeitos ou erros, afinal onde há humanos o que é mais comum é haver erros. No entanto, Deus através do seu Santo Espírito vai capacitando e corrigindo os seus membros e pastores ou bispos. Não adianta buscar um lugar perfeito, este você só encontrará vindo dos céus, e para ter seu nome inscrito nele, você precisa fazer a tua parte como se hoje fosse o seu último dia, porque em breve realmente será. Não deixe de congregar nas sinagogas messiânicas ou nas igrejas por conta dos defeitos, porque até nisto Deus nos aperfeiçoa para sermos mais tolerantes uns com os outros e sermos aperfeiçoados no amor também através destas diferenças. Bem como servirmos de exemplo para que através do Santo Espírito, iluminando-nos e os seus corações, possamos servir de bom modelo aos nossos irmãos e o Senhor nos utilize para a correção dos mesmos. Então é importante saber que ao deixarmos de dar o dízimo não estamos tirando do pastor, nem tampouco em vantagem, mas roubando de Deus, e a sentença disto é o inferno. Se há pastores que vivem à custa dos membros, isto é uma outra história, mas não podemos também julgarmos todos pelos erros de alguns, nem tampouco desistirmos destes alguns pelos seus erros. Afinal, quantas vezes não insistiu o Senhor até que eu abrisse o meu coração e Ele pudesse entrar em minha vida? Como saberemos, pois se a igreja fora constituída por Deus? Simples. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:17-20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Como diferenciar os frutos? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:16-26. Leia o Manual da Vida, que são as Escrituras Sagradas. Leia muito e o Santo Espírito de Deus te ajudará iluminando sua memória toda vez que necessário, trazendo à tona trechos que foram guardados na sua memória, dando o discernimento e o entendimento que você necessita para compartilhar a luz de Deus. Para frequentar igrejas é necessário antes amadurecer espiritualmente, e melhor passo não há que se aproximar cada vez mais de Deus aplicando o que você aprende nas Escrituras Sagradas em sua vida, bem como separando partes do dia a dia para orar para Deus e todo o tempo está-lo servindo e dando-lhe ações de graças, bem como sendo tua testemunha por tudo. E tudo isto para que através da vivência com o Senhor, você consiga escutá-lo com mais facilidade e receba chuvas de maravilhas em sua vida todos os dias, e isto sirva de grande motivação para você andar no caminho do Senhor. Porque não há maior motivação que esta de andar com Deus e receber todos os dias maravilhosas chuvas de bênçãos sobre a nossa vida. E ainda que as igrejas tenham sido edificadas por Deus e possuam uma boa palavra, como vimos há pouco, há de ser urgente corrigido para a saúde do corpo e da alma a questão da salvação eterna, para que as pessoas se santifiquem mais e aguardem menos o agir apenas de Deus, que por muito esperar sem se esforçar, esfriam porque não sentem o mover de Deus em suas vidas, e a culpa é delas mesmas, porque está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dá-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:14-22. Os fiéis também podem esfriar, ficarem mornos ou mortos e desta forma entrarem nos céus, miseráveis, ou até mesmo perder a salvação enterrando os seus talentos e desviando-se desta forma do caminho de Deus. Caso contrário, o próprio Senhor não teria nos contado esta parábola. Chegando, por fim, o que receberá um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que cefas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:24-30. E também não teria dito que sim, podemos perder a salvação, sendo riscados do livro da vida. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. E assim como aprendemos que os tesouros adquiridos são os benefícios das práticas da justiça, assim os talentos contados nesta parábola de Jesus são os dons espirituais para as práticas destas justiças que todos nós ganhamos para fortalecimento e enriquecimento espiritual. Então, para que saibais se uma igreja é verdadeira, possuidora da palavra, não há escapatória,
ler as escrituras de Deus, que é o maná da vida e alimento que nos fortalece, bem como as nossas armas e armaduras para vencermos a guerra espiritual, que não é metáfora, mas realidade, é a única solução. Tanto que quanto mais estamos fracos espiritualmente, mais facilmente somos atacados pelas hostes espirituais malignas. Portanto, não há desculpa. Deus está te convidando para que você possa estar ainda mais próximo ou mais próxima dele, buscando tanto mais nas leituras, orações, súplicas e intercessões, com isso em jejum, sempre nas madrugadas, e quanto mais cedo, melhor, por desarte, ser mais valioso para Deus. Como também confiar todas as áreas e necessidades da sua vida a Ele, rogando-lhe perdão pelos seus pecados e pensamentos, bem como dando ações de graças por todas as coisas, sejam grandiosas ou pequenas, valorizando-as todas conforme a grandeza daquele que as enviou. Qual você acha que é o fim de um líder que leva a palavra que desagrada a Deus? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:15-23. Qualquer um que estiver levando a palavra do Senhor da forma como desagrada a Deus, fazendo suas ovelhas tropeçarem, serão consideradas pelas santas escrituras como falso profeta. Portanto, e se você tem sido acusado, reflita os seus atos perante Deus e permita-se a si mesmo esta preciosa chance. E dando a chance preciosa a si mesmo de amolecer o seu coração e lutar contra os pensamentos que o afastam do caminho da verdade, que é Deus, se arrependa com temor ao Senhor e com o coração sincero e contrito. Mostre os seus bons frutos convertendo diante de Deus e de seu povo, seus tatos, devendo perseverar até o final de suas vidas. E a perseverança é um fruto que todas as ovelhinhas de Deus deverão manter, sendo esta perseverança nos frutos de todos os talentos fornecidos pelo Rei à sua vida, para que das duas a uma não sejais miseráveis no reino de Deus, nem lançados no inferno. E pode crer, nenhuma das opções é uma boa opção, embora a primeira seja menos pior, mas nem um pouco tão boa, porque miseráveis no reino de Deus significa longes do amado das nossas almas, isto é, longes de Jesus Cristo. O que acontece se uma árvore é cortada? Sobreviverão os seus ramos, ou serão mortos com ela? Pois, sendo parte de teus membros, serão pulverizados ao serem lançados ao forno todos juntos. Sim, abra o seu coração para que a retirada do fermento murche a sua massa e Deus faça a sua luz entrar, para que você consiga enxergar aquilo que lhe estava impedindo. Assim, poderás se arrepender e seguir desde já o caminho que outrora apagado da sua vista poderia lhe surpreender com a morte antes que pudesse se arrepender e mudar a sua vereda, prevenindo o desastre de ser lançado no inferno para sempre. Ele realmente pode ser uma boa pessoa, ajudar aos pobres tanto sozinho como através da sua instituição, ser alguém carismático, tratar bem aos seus amigos, funcionários e aos seus membros. Estou supondo, não que ele realmente o faça, mas se o fizer ajudando-os a prosperar financeiramente, ganhar muitas posses, conseguir excelentíssimos cargos, seja através dele ou através dos seus membros influentes, isto realmente, dependendo da perspectiva, pode até ser considerado uma bênção de Deus ou uma provação, quem sabe. No entanto, sendo um ou outro, estas posses realmente não serão pesadas e tampouco influenciarão a sua entrada no reino de Deus. E quem disse que, ao focando em prosperar financeiramente, acumulando posses e riquezas neste mundo, estaremos agradando ao Senhor? Será que é realmente isto que Ele deseja de nós e para nós, que sejamos ricos e milionários de posses deste mundo? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Mateus 10:9-10. Ou ricos em obras.
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:19-21. É isso que significa juntar tesouros nos céus. Sabendo que a Bíblia é um manual perfeito para nos aproximarmos do caminho da salvação, do seu reino e principalmente de nosso Deus, será que estaremos nos aproximando ou nos afastando dele, da sua salvação e do seu reino, tendo nos deixado um mapa com perfeitas e detalhistas coordenadas, ao fazermos justamente o contrário que ele nos ensina? Portanto, eis que Deus tem avisado desde o passado e venho aqui para frisar no presente. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:19-21. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada. Pois, certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Provérbios 23:4-5. Quem confia em suas riquezas, certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Jó 36:18-19. Cuidado! Que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Provérbios 11:4. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Apocalipse 3:17-18. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que está nu. Dou este conselho: compre de mim o ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Efésios 1:18-19. Não, Deus não está nos aconselhando a comprar ouro refinado no fogo para nos tornarmos ricos e adquirirmos aquilo que desejamos. Não, o que Ele está dizendo é: façam as minhas vontades e sigam os meus mandamentos antes das suas próprias e tornem-se fartos em bênçãos que mesmo ricos jamais imaginaram poderem adquirir. Deixemos de lado a vaidade e os desígnios maus dos nossos corações para seguir os conselhos preciosos do Altíssimo Deus. Bendito seja. Com estes verdadeiros frutos comprados, poderemos estar colocando na balança da justiça divina, aleluia, pesarem-nos e recebermos conforme sua misericórdia e justiça, e por consequência com a bênção de nosso Deus, Pai e Rei em vida, ganharemos vestes brancas de justiça para entrarmos na grande festa e a mais esperada de todos os tempos, com os talentos a nós fornecidos pelo Rei dos Reis, investidos por nós conscientemente e prudentemente enquanto tínhamos vida aqui na terra, para que pudéssemos desfrutar da nossa herança divina, aleluia. Acho que já deu para ficar claro que ao escolhermos as riquezas estamos servindo a outros deuses, certo? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Lucas 16:13. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas, para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, antes, como os animais, que perecem. Tal proceder é a estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas, quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois, em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará.
ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é, antes, como os animais, que perecem. Salmos 49, 10-20. Quais frutos tem dado o seu líder? Veja o fim dos líderes que buscam e levam o evangelho que Deus não ordenou e não se agrada. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e, no final, ele se revelará um tolo. Jeremias 17:11. É assim que você deseja estar no dia do julgamento final? Diante de Deus exposto à vergonha junto a eles? Por isso sobre vós perpétuo opróbrio e eterna a vergonha, que jamais será esquecida. Jeremias 23:40. Não pense que este dia não chegará, porque as mortes dos ímpios que têm acontecido por toda a terra, já faz parte da distribuição. O Senhor está às portas para arrebatar a primícia e posteriormente, tendo deixado aqueles que estavam em dívida com o Senhor para provar-lhes o amor assim na grande tribulação, retornará como o leão de Judá para devorar todo aquele que se declarar inimigo negando o arrependimento dos seus atos ou a falta deles e o entregue do seu corpo, coração, mente e alma a Deus. Todo este cenário apocalíptico em que vivemos hoje, aleluia, já é a preparação para o dia do seu juízo final. Rogo, irmão, não aguarde este dia chegar para se consertar diante de teu Deus, porque exaustivamente tem sido avisado, através de mim e muitos outros servos. Faça isto enquanto há tempo, pois não terás mais oportunidade do outro lado da vida, não terás, isto é muito sério. Então, eis que faço jus à oração do discípulo de Deus à sua vida, para que abra os seus olhos, aleluia, endireite a sua vereda agora e para sempre. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Efésios 1:18-19. Sim, a única riqueza que verdadeiramente nos fará prosperar, porque não há nada mais valioso que estarmos na presença santa, santa, santa do nosso Deus e seguir os seus mandamentos como está escrito. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Ao fazermos isto com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso ser, seremos recompensados tanto neste mundo como principalmente no mundo vindouro que é eterno, tanto mais ou tanto menos conforme as nossas aplicações, que são as ações somadas à confiança, à fé e às intenções do nosso coração investidas no santo reino de Deus. E desta forma seremos recompensados na justa balança do seu reino, isto é, se realmente formos justificados, porque somente crer e confessar o nome de Jesus, mais uma vez, não é o suficiente. É necessário sermos fiéis até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Para que ao dormirmos não desfalecemos ou Deus nos livre, sendo surpreendidos pela morte no caminho, não acordemos no inferno com o fogo que nunca se apaga, nem com demônios assustadores nos assombrando e nos levando acorrentados e sendo jogados num precipício de fogo, engolindo e sendo engolidos por vermes, sendo mutilado, queimado e incontáveis coisas tão terríveis como estas. Portanto, eu te convido a se arrepender e se entregar plenamente, mergulhando e imergindo sua vida, seu corpo, coração e alma em Jesus Cristo, nosso Salvador, porque sim, você pode perder a sua salvação e o seu nome ser riscado do livro da vida. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Portanto, é necessário que haja temor em nosso coração ao se arrepender e se entregar plenamente, mergulhando e imergindo sua vida, seu corpo, coração e alma em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? E mesmo quando há, este é o primeiro passo da salvação e não o último. Daí por diante, até a morte física da nossa nova criatura em Cristo é estar até o fim de nossas vidas em santificação e comunhão com Deus, lutando incessantemente contra as potestades e contra a carne até o dia em que Deus dos céus nos chamará com os santos. Isso é claro,
se formos merecedores aos olhos do nosso Criador, Senhor e Juiz até o fim da tribulação, caso não sejamos levados para as bodas do Cordeiro até a nossa morte ou até a terceira vinda de Cristo como leão de Judá, e em ambas últimas, para o julgamento da nossa alma e do nosso corpo e da nossa eternidade, se para o bem ou se para o mal. Se para o julgamento, então da mesma forma que nossos frutos serão pesados na balança justa e divina para medir a nossa herança no reino de Deus, e estando os nossos nomes no livro da vida, entraremos diretamente para a nossa bendita herança eterna. Da mesma forma, o que deixamos de fazer ou o que fizemos contra a tua palavra, bem como o que fizemos tendo ciência do pecado, será multiplicado tantas vezes mais conforme a tremenda justiça de nosso Deus Pai para o nosso sofrimento e angústia eternas através das torturas físicas e espirituais que sofreremos, sendo nosso nome inscrito no livro da morte. E diferentemente dos céus, onde não nos lembraremos sentindo falta das coisas passadas, no inferno elas serão lembradas em remorso eternamente em tempo integral por terem negado o caminho da justiça, as correções do nosso Deus e os seus convites ao arrependimento e para as bodas do seu reino. As igrejas que estão fazendo mal por levarem um evangelho que não está focando em Cristo de fato, pode estar levando de fato a vida de outras formas, através da caridade, por exemplo, e realmente pode ser que elas façam até uma grande diferença na vida destas pessoas. No entanto, está escrito. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Portanto, a igreja ser linda, ter milhares ou milhões de fiéis, pronunciar o nome de Deus, possuir uma grande infraestrutura, muitos pastores, filmes, séries e seriados cristãos e ajudar aos pobres não quer dizer que o evangelho pregado salvará a alma dos líderes e dos seus fiéis. Todos nós, quando ganhamos algo de sumo valor, desejamos em troca pela gratidão agradar, dando muito mais tanto em valor como senão possível, através do amor. Tendo atenção e amor dos irmãos ao sendo alimentados fisicamente, além de sentirem-se atraídos pela fraternidade, desejarão dar o que têm de mais precioso, as suas vidas, e darão para Cristo e serão salvos por Cristo, se entregarem em temor após também receberem com a física o alimento espiritual. Porque quem salva não é o homem e sim o Filho do homem. Se este morador de rua for um servo fiel, e perseverar até o fim, seguir as vontades de Deus e colocar o Senhor em primeiro lugar sempre, certamente ele será salvo. Uma vez que eles entregaram a sua vida para Cristo, juntamente com estes e muitos outros irmãos desta mesma igreja, poderão tanto um como um outro, e tanto nesta situação, como em diversas outras, não necessariamente com o exemplo do morador de rua, crescerem dentro do corpo de Cristo e com a ajuda de Deus Pai, serem grandes instrumentos e modelos para que a igreja desperte e se arrependa verdadeiramente em nome do Senhor Jesus Cristo. Para isto, leia sempre o manual da vida, que são as escrituras sagradas, para que o Senhor possa iluminar com teu Santo Espírito os trechos que nos exorta ao errado e a sua face possa refletir a luz de nosso Deus a toda a igreja. Retomando a visão. Eu vi uma igreja parecida com um palácio, repleta de pessoas, e todo o material constituído, seja das cadeiras de madeira maciça ou do enorme ambiente em geral de finíssima e riquíssima qualidade, fisicamente impecável. Edir Macedo se mostrava um pastor fiel e preocupado com suas ovelhas, realmente aos olhos dos membros leal a Deus e a ensinar ao seu pasto o verdadeiro evangelho da salvação, bem como lutar contra as imoralidades do mundo. Diante dos fiéis ele realmente parecia fiel, e ganhava muitas almas porque havia carisma e boa lábia. Diante de toda a sua igreja se apresentava como um ungido de Deus, denunciando a falsos pastores, e certamente o fazia para que as pessoas o reconhecessem como verdadeiro. Na visão, Deus me mostrou que tudo isto, Edir Macedo conseguia por conta da sua sabedoria aplicada de forma errada. Sim, usava os seus talentos enganando a si próprio e atraindo a atenção dos fiéis para si, transmitindo com um peito cheio, firmeza e segurança atrevida e sagaz verdade. Os filhos de Deus não perceberam que o apoiando em suas acusações, no evangelho por ele transmitido, no seu legado, no seu reinado, estavam deixando de serem fiéis a Deus. Por consequência disto, pela sua graça e misericórdia, enviou por meio do teu servo este esclarecimento e um chamado de arrependimento para livrar as suas almas da ira de Deus, tanto dos seus membros como de seus bispos. Por consequência de mentirem para si próprios, seja consciente ou inconscientemente, em não saber se tratar de uma mensagem que não leva à salvação, é tão logo enxergando-o como justo e legítimo,
Esta justificativa e nem qualquer outra será aceita diante do tribunal de Deus, porque a palavra é muito clara, e não serás inocentado porque amaste mais ao mundo do que a luz de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Deus, sim, o Rei dos Reis, enviou esta carta para os seus filhos para arrependimento e a remissão de seus pecados em nome e através do sangue precioso de seu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, para que você possa herdar a eternidade. Não desperdice esta oportunidade, porque no inferno não será ouvida mais a sua voz e suas súplicas. Em seus discursos espiritualmente, ele tem dado literalmente seu sangue pelos seus fiéis. Sim, seu sangue ao Deus deste século. Como Adão fez com Eva, não o culpe pelos seus pecados, pois você escolheu o caminho que Deus não instruiu saciar-se. De fato, ele tem uma certa culpa, mas uma vez que você aceitou os seus termos, você não tem do que reclamar, pois ao invés de escutar a voz do seu bom pastor e consultar o manual da vida, se deixou enganar por espíritos enganadores e fechou contrato com os demônios ao dar ouvido aos seus ensinamentos. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Observe bem. Não estou dizendo que Edir Macedo tenha pacto com demônios. Não é isto. Quantos servos de Deus não pecam contra o Senhor sendo tentado pelas riquezas e prazeres deste mundo e caem na cilada do inimigo? Quantos? Portanto, não. Isto não é um problema do Edir Macedo, mas de todos nós como crentes, que poderemos sendo tentados a cair a qualquer momento, como por outros tipos de tentação, mas não deixe de ser um desvio também. Tenho visto muitos servos esfriarem e desviarem do caminho de Deus. Quantos? Portanto, corrija suas veredas e vá pelo caminho da salvação. Aí não terás mais com o que se preocupar, e isto vale para ti, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, suas igrejas e todos os seus membros. Despertem hoje mesmo. E se com os pastores que têm agradado a Deus serão julgados com maior rigor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago 3:1. Quem dirá aqueles que escolheram pastorear para alcançarem bens ao invés da salvação? Não cairá desta forma um juízo muito maior sobre sua cabeça, já que ao invés de levar a palavra salvífica, desejou criar, ampliar e permanecer no império adquirido através das santas escrituras, pesando assim nas almas dos filhos de Deus? Não passou pela sua cabeça nem um segundo sequer que você estaria roubando o próprio Deus? Louco! Arrependa-se e o seu presente será passado para Deus, completamente apagado da face de Deus, para que no lugar da ira, você receba a recompensa eterna de ter trocado o império terreno pelo divino. Tudo o que já fizestes de mal será apagado dos registros nos livros e da face do nosso Deus, e não estarás devendo por toda e cada alma que fizeste tropeçar, porque o meu sangue limpará as suas faltas, uma dívida certamente impagável, visto que já tens acumulado. Achas mesmo que desprezará a morte, o sofrimento e o preço precioso do sangue de Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, aquele que te formou do pó, e que sairás intacto e impune de tudo isto? Aí, dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. E eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Jeremias 23:1-4. O Senhor cobrará não somente de Edir Macedo e Valdemiro, mas de todos que têm seguido a mesma linha. Não se preocupe e não se esqueça. Temos que usar de misericórdia, porque somos filhos do mesmo Pai e a Deus pertence a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que a retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. A Bíblia é um manual. Se não vemos direito as placas que sinalizam qual é o caminho que nos conduz ao reino dos céus, é porque não temos confiado em sermos conduzidos pelo Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo usa a boca dos seus filhos para proclamar o teu evangelho. No entanto,
Está escrito que Deus prova tanto injustos como os justos. E por haver muito se infiltrado dos ensinos de Satã dentro das igrejas, para colocar à prova, para ensinar ou corrigir, o Senhor permite tais situações. Por consequência destas, muitos pastores ensinam uma palavra boa e forte para que os filhos de Deus permaneçam no caminho da justiça. Por outro lado, por muitos deles negarem as ações sobrenaturais de Deus, a vontade do Senhor de que seus filhos possam sim se comunicar com Deus como faziam os profetas e os discípulos que ficaram lado a lado e face a face com o Senhor, todos os dias, negarem sonhos, visões e mensagens enviadas por intermédio dos seus servos, do arrebatamento antes da tribulação, como o Senhor tem avisado exaustivamente através de sonhos por intermédio de incontáveis servos, de que assim como os anjos se manifestaram fisicamente naqueles dias, se é da vontade de Deus que aconteça uma, duas ou todos os dias, que existem batalhas e guerras espirituais contra demônios que não são pintados horríveis por conta da imaginação dos homens, mas porque de fato são terríveis e horríveis, e que existem também anjos que ainda aparecem aos teus servos, por conta de tudo isso e muito mais, no caso de ministérios comprometidos com Deus e sua palavra, mas que devido a escolas de teologias com palavras fortes e verdadeiras em sua quase totalidade, porém contaminada em determinados pontos e que rejeitam, ignoram ou não dão a devida atenção, estes pequenos pontos a serem corrigidos que não nem um pouco pequenos, vão fazer toda a diferença no caminho de santidade do crente e servirão para Deus como separação do joio e do trigo. Porque se somos alimentados com um alimento em partes modificado, adoecemos a longo prazo e quando vêm as provas, não temos força suficiente nos joelhos para suportar as aflições e desviamos da fé, porque não conseguimos comunicação com o nosso Deus. Sim, as nossas orações não chegam aos céus. Porque sem a parte principal que nos aproxima de Deus, enfraquecemos espiritual e fisicamente, afinal Ele é o alimento das nossas almas e das nossas vidas. Logo, sem este alimento enfraquecemos e desfalecemos. Por consequência, quando somos ensinados que não podemos falar diretamente com o Senhor, que não podemos receber visões, profecias, vê-lo, escutá-lo, andar com Deus como andaram os discípulos e os profetas, ao invés de escutarmos o Santo Espírito de Deus, confiamos em homens que pecam como nós e que como nós, nada podem fazer para resgatar suas próprias e as nossas almas do inferno. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Salmos 146, 3. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmos 118, 9. Leia a Bíblia que o Espírito Santo da verdade de Deus te deu se é que Ele te deu, porque falar que crer é fácil. No entanto, somente aqueles que confessaram e confessam seu nome com temor, receberam de Deus a salvação e um Espírito novo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 a 17. Este é também um outro motivo que muitos não têm a força necessária para vencer o inimigo e a carne, porque nem todos são de Deus. Só de ir à igreja não o salvará. Muitos são os que vão às igrejas e creem caminharem para o reino dos céus, porém muitos destes serão surpreendidos no inferno. E isto não é algo destas, nem das de Edir Macedo e Valdemiro Santiago, mas de todas, delas e deles também. Mas os que temeram ao Senhor estarão com o Espírito da verdade e este os conduzirá com perfeição, pois é mestre de toda a palavra. E que mestre, aleluia! Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. E na visão eu vi um corredor enorme que rodeava todo o ambiente por entre as cadeiras do corredor sul, leste e oeste até chegar ao palco preto onde havia alguns degraus e um grande telão no meio em uma parte alta. Assim, apesar de belos, forte, com língua afiada e vestes aparentemente limpas, os seus sacrifícios não agradavam ao Senhor. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Números 26, 61. Edir Macedo no corredor sul entre as fileiras rodeado pelos seus fiéis como um verdadeiro servo de Deus aos seus olhos,
denunciava os falsos pastores, proclamando com grande brado em alta voz, como se estivessem conformado e apartado deste mal. Representava a inocência diante das pessoas indignadas com quem acusava. Tomavam suas dores para si, não percebendo que estavam sendo cúmplices do mesmo pecado e da hipocrisia do seu bispo, chamando a atenção de todos para ele mesmo. Então, se preparou para a representação, fazendo chacota e dizendo: não é assim que eles fazem. E Edir Macedo, entre as fileiras do corredor sul, entre os seus muitos fiéis, começou a gracejar, encenando como que aqueles que ele acusava faziam. E gritava pedindo cura com o microfone na mão esquerda, enquanto levantava a sua mão direita ao alto, fazendo um escarcéu, e tremia o mesmo braço, denunciando desta forma o show quais aqueles que apontava sem perceber, porém, que cometia atos semelhantes. Cessando sua representação, o vi caminhando para o corredor leste, virando à esquerda com passos de alguém valente, encorajado pelos aplausos dos membros da sua igreja, e chegando próximo ao palco, apontou para o telão, denunciando aqueles que ele tem apontado, e vi na tela o rosto de Valdemiro Santiago de Oliveira. Meus queridos irmãos Edir Macedo, Valdemiro Santiago e pastores identificados com esta mensagem, o nosso Pai é um Pai severo, mas também um Pai muito carinhoso quando somos obedientes. Ele te ama muito, e quando olha para você, não vê aquilo que você é hoje, mas o que você se tornará ao pegar na mão daquele que o reerguer. Não deixeis de lado este convite, porque grandes serão os teus galardões por escolher fazer a vontade do nosso Pai. E se aceitardes em vosso coração, também será seu Pai. Sim, em nome do teu Filho Jesus Cristo, por meio do qual serão adotados como cada um de nós fomos quando aceitamos o seu convite também. E assim como cada um de nós enxergou o nosso pecado, tendo sido iluminados pelo Santo Espírito de Deus, enxergando-os confessamos e fomos chamados de meus filhos, com você não será diferente, pois somos irmãos e não somos melhores em nada. Vocês não perderam as riquezas adquiridas, pelo contrário. Uma vez que o Senhor está prestes a voltar, se você dá-la toda aos necessitados, a promessa é que você ganhe tantas vezes mais como você nunca jamais sonhou nem viu. Não vale a pena juntarmos tantas riquezas neste mundo, pois não levaremos nada conosco nem para os céus, e nem para o inferno. E como já estamos em Apocalipse, não temos mais tempo para procrastinar, precisamos correr contra o tempo para limpar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, a fim de quando ele vier nós estejamos como uma linda noiva para o Senhor Yeshua. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8:36. Deus nos permite pecar até um determinado ponto. Até quando você vai arriscar? Nossa vida é eterna. De fato, nossa vida é eterna, e ir para o reino de Deus ou para o inferno é uma questão de escolha. Escolha, então, onde você quer passar a eternidade, e escolha logo, meu amado irmão, porque os dias são breves e o fim se aproxima para todos nós. No entanto, após este fim, para muitos será tormentos diversos e eternos, para alguns, muitos prazeres, regozijos, surpresas divinas, dádivas, maravilhas e galardões insuperáveis. O primeiro e maior dentre eles é andar, ver, falar, servir, adorar, aprender, contemplar, andar, comer, ouvir e orar com o próprio Senhor e Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo e convivendo com Ele, enquanto aqueles que negaram sua palavra e correções estarão apartados dele e de tudo isto para sempre, sofrendo um imenso remorso eterno e angústias inexprimíveis porque não deixaram de lado suas teimosias. Meus queridos e amados irmãos, não deixe com que a vaidade que habita em nós se apodere de ti, porque é com muito amor que viemos a ti, para entregar-lhe o convite do Rei, para que você possa entrar no regozijo eterno e receba as maiores riquezas que nunca sequer pensou que poderiam existir em sua vida. Rogo pelas vossas almas, meus irmãos, não ignorem este convite da parte de Deus. Tomem posse da sua herança, pois enormes serão os seus galardões nos céus, se o fizerdes. Grandes obras para o Senhor farão na terra. Se não quereis, depois de tudo que o Senhor lhes disse, largarem os seus maus caminhos, deixe ao menos que os pequeninos do Senhor não se percam. Pequeninos, atentem-se. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Romanos 16:17-18.
Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6, 3-5. Salve sua alma, irmão, salve sua alma, irmã, faça isto agora, pois o tempo está esgotado, e amanhã será tarde demais para suplicar pela misericórdia de Deus. Porque Jesus pode voltar amanhã, mas seu Pai pode tirar sua vida hoje, e se não se arrepender com temor e não endireitar suas veredas, terá valido a pena aproveitar o tempo conforme o seu desejo, se o mesmo corroborar para sua condenação. Adianta fingirmos que está tudo bem e que cedo ou tarde prestaremos contas, se já é chegado o juízo. Contemple o seu destino ao prosseguir nesta linha de pensamento. Enquanto seus irmãos se regozijarão no reino de Deus e estiverem com o Pai, o Príncipe da Paz, o Espírito Santo de Deus, as suas santas criaturas, seus milhões de anjos, os seus santos se deliciando nas maravilhas herdadas e seus galardões. Por outro lado, contemplando tudo isto de longe, você sofrerá tormentos mentais e torturas físicas e espirituais eternas de diversos níveis conforme o peso dos seus atos e intenções. Por ver que a teimosia do seu coração te afastou de Deus e de todas estas delícias, se lembrará das vezes que poderia ter consertado sua vida para estar no gozo eterno e isto te atormentará sem descanso por toda a eternidade. E serás atormentado por demônios horríveis para toda a eternidade sem descanso, sem alimento e sem água, meio a um calor insuportável. Hoje parece uma fantasia, amanhã porém você desejará acordar e nunca conseguirá. Vale a pena. Portanto, eis que venho chamar também os irmãos de todas as partes do Brasil e do mundo e convidá-los, cada um, a separar um tempo na madrugada para interceder pela vida, pela alma, pelo arrependimento, pelos frutos e salvação dos nossos irmãos Edir Macedo e Valdemiro Santiago. Não importa qual a denominação da sua igreja, porque a nossa igreja é Cristo e assim como Cristo, eu também quero ver nossos dois irmãos no reino de Deus junto a nós todos, celebrando a vitória em Cristo. Eis que me dirijo agora a cada membro destas igrejas. Você deseja Deus? Você o ama? Você se compromete a cuidar da sua casa, ao seu corpo que é o templo de Deus? Fazer faxina todos os dias, arrepender-se de todos os seus pecados e utilizar o santo sangue precioso de Jesus Cristo para a remissão deles todos os dias da sua vida. Você se compromete a ser uma noiva fiel ao seu Senhor, não se prostituir por dinheiro, por riquezas, posses, cargos dentro e fora da igreja, por benefícios, presentes, subornos, ídolos, por luxúria e pela vaidade. Você se compromete a não colocar as suas vontades acima das vontades de Deus? Dedicar-se com todo o seu coração, com toda a sua paixão, seu tempo, sua vida, seu corpo e sua alma para Ele. Você se compromete a cuidar do seu jardim, levar as tuas sementes, semeá-las e regá-las de tempos em tempos, nas suas determinadas estações? A levar os seus jornais aos teus filhos para que eles saibam das boas novas e contemplem as promessas e os seus cumprimentos em nossos dias? Em lavar, passar, dobrar e guardar as suas vestes santas em lugar seguro, puro e apartado da sujeira? Em fazer todas as suas vontades, em todos os seus caminhos e lugares, se sacrificando por Ele e para Ele? Santificando e utilizando o seu corpo em todos os membros e órgãos dele apenas para as coisas santas do Senhor? Você se compromete a guardar o seu corpo cobrindo-se com vestes de santidade até os pés, guardando suas curvas, sua pele, suas costas, seus braços, seu peito, seu cheiro, mantendo-se naturalmente linda, sem apetrechos, sem maquiagens, sem brincos, sem colares, sem pulseiras, sem perfumes, exalando o aroma do seu espírito. Você se compromete a não mudar a cor de seus cabelos, o design das sobrancelhas, bem como não depilá-las, não fazer luzes, não realizar plásticas em qualquer parte do seu corpo, nem inserir enxertos para ampliar as suas partes para que o noivo te reconhece e não a rejeite por tê-lo traído, mudando o que criara perfeitamente desde o princípio. Você se compromete a largar a televisão, o futebol, o cigarro, os vícios, bem como drogas, álcool, pornografia e todo tipo de vícios como os jogos. Você se compromete a largar o sexo ilícito, façanhas e apetrechos criados e ensinados por demônios que desagradam a Deus?
Você se compromete a não esconder a verdade, em não ocultar a mentira, em ser humilde dobrando seus joelhos com a face ao chão, pedir perdão por todos os seus atos transgressores contra as cláusulas deste casamento. Você se compromete a guerrear diariamente sem cessar contra o amante das prostitutas e os pensamentos que podem levá-lo a ele. Você se compromete a interceder e jejuar pelos necessitados de espírito e pobres de coração, contribuir com alimentos espirituais e físicos aos pobres e pobres de espírito. Você se compromete a ficar linda espiritualmente para se encontrar com o seu futuro marido todas as manhãs e todas as noites para declarar o seu amor por ele lhe pedindo por suas necessidades. Se compromete a agradecer por todo o suprimento, por todo o amor, por toda a graça e por toda a misericórdia focada e dedicada a ti por ele, sua noiva amada a todo o tempo. Ser uma pessoa boa com o seu irmão e pedir perdão toda vez que magoá-lo antes de ir ao teu Senhor. Você se compromete a manter a paz com todos, a santificação e a perseverança no caminho e nas obras de Deus até o fim de sua vida. Você se compromete a perdoar e amar os seus contemporâneos e ensinar-lhes o caminho do amor, do arrependimento e do perdão como o seu Senhor tem feito a ti e fez na cruz do Calvário. Você se compromete a guardar todos os membros e órgãos do seu corpo para o seu noivo. Guardar a virgindade, mantendo-se puro e apartado das paixões do mundo. Se compromete a ir às reuniões, aos cultos, às congregações, guardada e acatada como uma noiva pura e virgem para o seu noivo. Você daria a sua vida por ele. Você achou difícil demais toda esta lista, mas ela não chegou nem na metade. É importante você saber, Deus é um Deus de santidade, e porque Ele é santo, 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 Ele busca uma noiva santa. Este casamento não é para todos, mas para aqueles que o amam em espírito e em verdade. Este casamento é para os santos. No entanto, se você está pronto para aceitar este pedido de casamento e aceitou todos estes termos, então estar ou não preparado para a grande celebração, só dependerá da sua dedicação ao teu noivo. Aleluia! Nos vemos em breve, se Deus quiser. Amém. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber notificações de novos vídeos. Se você deseja contar o seu testemunho aqui no canal, nos envie um áudio em MP3 ou nos escreva uma carta para o e-mail abaixo na descrição. E vamos publicar o seu testemunho aqui no canal SBC Maker. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.